Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9, o programa Por Dentro da Ciência, uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje vamos conversar com o professor Alfredo Ferreira de Souza, do Departamento de História da UFRR. Nosso tema vai ser História da Religião e Religiosidade. Alfredo, bom dia e bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, professor Roberto, bom dia, professor Copaíba, também aos ouvintes, um bom dia todo especial. É um prazer estar aqui e agradeço muito o convite. Bom dia, professor. Alfredo, normalmente a gente pede para o nosso convidado dar uma retrospectiva da vida acadêmica dele. Com você não vai ser diferente. Fala um pouco como foi tua graduação, aonde foi, quando foi, teu trabalho. Rapaz, a minha trajetória ela é cheia de idas e vindas, né? O primeiro curso que eu fiz na graduação em 1982... Tem história a sua trajetória. Tem história, exatamente. Foi em 82 eu fiz engenharia. Eu comecei a fazer engenharia, é surpreendente, né? Na parte de elétrica, naquela época, 1982, eu já pensava em telecomunicações, né? Quando nem existia ainda a telefonia digital. Mas 2 anos e meio eu larguei o curso e fui fazer teologia em Recife. Você começou a fazer engenharia elétrica onde? Eu fiz na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, em São Paulo, na Facens. Hoje, na época ainda era mais ou menos nova, hoje é já tradicional ali na região, né? uma faculdade muito boa. Na época já havia excelentes laboratórios e tudo. E aí com 2 anos e meio, por uma questão muito pessoal, eu suspendi o curso, que acabei não voltando mais, e fiz teologia num seminário também bastante tradicional da minha denominação, no Recife, ali na Madalena, né, que é o Seminário Presbiteriano do Norte. E depois disso, continuei na caminhada. Como vocês sabem, teologia tem uma carga muito grande na área de filosofia. Então foi uma área que eu comecei a ler, estudar, me interessar muito. E você termina a teologia, é um curso superior, então esse seminário é registrado pelo MEC? Ele é registrado, mas depois eu fiz História, né? Eu fiz a graduação em História. Até por conta... Onde tua graduação em História? Fiz História, licenciatura em História, no curso de História. Mas aonde? Eu fiz aqui, na UFRR. Aqui não. Né? Eu já era professor, porque o curso de Teologia era reconhecido, então eu entrei, fiz concurso e tal, e depois então eu fiz História. E aí segui o rumo da História, né? Eu era professor das Ciências Sociais, eu era professor de Filosofia e de Metodologia Científica, que está muito ligado à questão da epistemologia. Professor já no ensino superior? Já aqui na universidade, entrei em 1993, entrei como graduado. E aí nisso eu terminei o curso de História. Como eu tinha muitas disciplinas já cursadas, o curso foi muito rápido. Eu fiz acho que 1 ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim. Continuei como professor. E como professor, aí sim, eu fiz mestrado na Federal do Rio de Janeiro. Em História? Em História Social, onde ali eu trabalhei o que a gente chama de encontros culturais, eu trabalhei Missão Protestante e os Yanomami, né? Ali... Isso no mestrado, é? Isso no mestrado, isso. Alfredo, você vai fazer o mestrado na UFRJ? Isso. Mas aí eu fiz nessa área. O tema era o título da minha dissertação é O Resgate das Almas, a Missão Protestante entre os Yanomami, na metade do século XX, né? Meados do século XX. E
E aí realmente houve uma guinada muito grande, né? Eu diria uma guinada epistemológica. O que significa dizer isso? A minha visão de mundo, as questões que envolvem a compreensão da sociedade. Eu diria que o mestrado me fez muito bem, né? Desculpa interromper, Alfredo. Nós sabemos que você também é pastor. Sim. Né? O que aconteceu no seu mestrado para ter provocado essa mudança que você, como pastor, não teve essa mudança? Porque eu imaginaria que talvez no seu dia a dia, né, essa mudança tivesse ocorrido aqui. O que aconteceu no mestrado? Eu fiquei curioso. Pacoba, você está mexendo em formigueiro, mas vamos lá. Quando eu estava no pastorado e comecei a atuar como professor na universidade, sobretudo em filosofia e epistemologia, eu diria que à época eu tinha uma visão muito, vamos chamar assim, esquerdizada da vida, né? Eu era um marxista light e eu me baseava nisso, acreditava nessas questões e... Você formou em que década de 80, né? Não, teologia sim. Teologia. Engenharia e teologia, década de 80. É bem característico dessa geração de 60, 70, 80, essa visão marxista dentro das universidades. Então não é de estranhar. Exato. E como era um marxismo, digamos que light, muito pragmático, então era tranquilo com relação à minha vida religiosa. Quer dizer, eu não achava tão incompatível. Quando eu fui para o FRR, eu recebi eu só apanhei lá, né? A primeiro murro na boca do estômago é que chegou na época a minha orientadora, falou assim: eu quero te orientar, o teu tema é interessante, mas é o seguinte, só se você esquecer todo o teu arcabouço teórico. Você, quando foi fazer o mestrado na UFRJ, você já foi com o tema ou o tema foi a sua orientadora que moldou? Não, eu fui com o tema. Eu ia trabalhar exatamente isso, missões protestantes entre os Yanomamis, e o período era o mesmo. E aí a curiosidade é essa, Alfredo, o que é que te leva a pensar nesse tema? Tudo bem, é comum quando a gente vem aqui para a Amazônia, especialmente Roraima, que ainda tem uma vida indígena muito atuante. O que é que te levou a pesquisar os Yanomami? E diga-se de passagem, um campo de pesquisa difícil até para se locomover para lá, né? Sim. Eu passei de 14 a 20 dias lá entre eles, inclusive, e tal. Roberto, é o seguinte, existe um fenômeno muito interessante nessa missão, que a época se chamava missão UFM, hoje mudou de nome, chama-se Cross World, que é uma missão americana, canadense e também localizada em alguns lugares da Europa. Quando eles vieram para cá, o primeiro povo indígena que eles começaram a trabalhar foram os Macuxi. Então eles trabalharam, que eram chamados de os índios, na época, os índios do Lavrado. Eles começaram a trabalhar, inclusive chegaram a construir aqui um internato, que depois não deu certo. Depois disso, eles, sendo muito rápido, né? Um tempo muito extenso, mas uma fala muito rápida. Tempo do rádio. Isso. Disso eles foram para os Waiwai. Há todo um processo aí. Quando eles vão para o Waiwai, para os Waiwai, há um fenômeno, assim... Uma curiosidade, qual é a região dos Waiwai? Eles foram para o Alto Essequibo, fica na Guiana, né? Que é a parte sul da Guiana. Na época, a Guiana inglesa. E quando eles têm um trabalho lá, depois de um tempo, há uma conversão em massa. É um fenômeno sui generis, praticamente. Porque você tem o xamã, que era o Elká, e ele tem uma relutância, etc. e tal. Ele se converte ao cristianismo. A conversão dele é muito traumática, né? É uma conversão que vem de um processo muito, muito complexo, muito doloroso. Ele se converte e com isso ele arrasta toda a aldeia. Então toda a aldeia se converte. Quando isso acontece, os missionários ficam animados, né? Dizem, o processo está dando certo e tal. Foram equivocados quanto a isso. E disseram, agora nós vamos para os Yanomami. E dali eles partiram para os Yanomami. E eles passaram, até a época da minha dissertação, eles passaram lá cerca de 15 anos entre os Yanomami e não há uma conversão sequer. Tu sabe por que eles escolheram os Yanomami? Eles são isolados como os Waiwai são isolados? Sim. Esse foi o motivo da escolha? O que acontece é o seguinte, quando eles estão com os índios do Lavrado, os chamados índios do Lavrado, à época, né, que são os Wapixana e os Macuxi,
eles se juntam aos Wapixana para alcançar os Waiwai. Então eles alcançam o Waiwai via o Wapixana. Quando eles estão com os Waiwai, eles começam a ir em aldeias próximas, como os Tirió, os Riscariana, o Aimiri Atruari. Eles levam os índios já convertidos, né? Os índios Waiwai, para catequizar, evangelizar, etc. e tal. Nisso chega a notícia dos Yanomami, que à época nem se chamava Yanomami, eram os Waiká, os Xirixaná, eles tinham os nomes, né? Sanumá, eles tinham os nomes, depois é que isso é unificado. E aí eles têm o desejo de ir e levam os Waiwai com eles, né? Justamente para amenizar um pouco o impacto do encontro, né? E com isso, então, eles têm um projeto, mas é um projeto que não dá certo, e sobretudo, é interessante, a pesquisa mostra isso, é um projeto porque a estrutura, vamos dizer, social do Yanomami é diferente da estrutura do Waiwai. O Waiwai, ele tem um líder, por exemplo, o Yaskomo, né, que era o xamã, ele tinha um poder até de persuasão, ele era temido, as pessoas o seguiam. Então, é mais ou menos como a religião do rei, né? Mudou, todo mundo vai atrás. Nos Yanomami não é assim, o sistema dele é de bata. Bata é um homem, sei lá, 35 anos, com roça, com mulheres, filhos. Então não há um líder entre eles. O que há é, vamos dizer assim, numa nomenclatura malfadada, um tipo de conselho entre eles. Então, por exemplo, o missionário, tem um missionário chamado Rod Lewis, que ele diz assim: eu vou tentar converter o Bata, né? Converter o Bata. E ele se fixa ele se converte. Quando se converte, é como se ele dissesse assim: pessoal, o chefão aí se converteu, e agora? O pessoal diz: não, eu também sou Bata, eu também sou Bata. E não tem. E aí você percebe um processo em que não há conversão. Então, o que me chamou a atenção foi isso: entender o porquê dessas questões, né? Por que entre os Yanomami não há conversão, embora eles desejam os missionários mais por questões voltadas aos bens de trocas, e os Waiwai, até hoje, por exemplo, em Mapuera, você tem cerca de mil indígenas ali. 98% ou mais se diz convertido. Você imagina uma aldeia gigantesca, né? E tudo gira em torno do cristianismo. Quer dizer, o cotidiano deles é com base no cristianismo, que obviamente eles construíram ao longo dessas décadas. Tá, Alfredo, mas ainda não sei ainda o que te levou àquela mudança lá no teu mestrado que tu falou. Certo, então vamos voltar lá. E aí, nesse sentido, quando eu fui para o Rio de Janeiro fazer o mestrado e tal, a minha orientadora viu o tema. E ela trabalhava as missões católicas. Ela disse assim: olha, eu tenho interesse no teu tema, eu quero te orientar. E depois eu soube que ela era, vamos dizer assim, a bambambam do tema e tudo. Fica com ela e tal, vale a pena. Mas ela é uma pessoa assim, eu gosto muito dela, ela é muito malucona, sabe? E ela é muito sincera. Aí nós sentamos, eu todo animado, né? Que beleza, né? Já fui aceito. Ela olhou e falou assim: eu aceito, só que é o seguinte, você vai ter que mudar, olha o que ela me disse, você vai ter que mudar a tua visão de mundo, porque com esse marxismo eu não te oriento. Você vai ter que mudar isso. E eu me lembro que aquilo foi um impacto muito grande. Ela detectou sua veia marxista no projeto que você escreveu? Não, no projeto estava lá. Eu trabalhava aquela questão de complô dos Estados Unidos, a questão de imperialismo e tal, aquela coisa, né? E que os missionários vinham para cá, aquela coisa. Ela falou assim: não é nada disso, você está totalmente equivocado, isso aqui não existe mais. Ela até falou para mim: não sei como é que você, como professor de universidade, ainda está pautado nesse. Ela era muito sincera, ela me destronou. Eu fiquei arrasado aquele dia, sabe? Eu fiquei assim para baixo, eu fui para casa. Mas essa história ainda rola, né? Pelo menos entre os leigos, digamos assim, essa história ainda rola, né, Alfredo? Você fala marxista? Desse complô americano que eles estão querendo internacionalizar. Exato, toda essa todo esse discurso, né? Esse discurso voltado só para o econômico, que não responde a nada. Você não pode utilizar esse viés, né? Você tem ao longo desses 100 e poucos anos, né, você tem uma série de intelectuais que já até marxistas mesmo, né, que hoje eu nem os sigo mais. Mas você tem até os chamados neomarxistas que têm uma posição crítica com relação a isso. Mas eu, na minha ingenuidade, achava que estava ali, né, com tudo na mão. Aquela questão voltada para a visão marxista, né, de infraestrutura, superestrutura,
olhando e tentando colocar os indígenas dentro de um arcabouço maior, que seria essa questão do proletariado, a visão imperialista, que os Estados Unidos vêm aqui como imperialista, aquela coisa toda, e de repente eu estou com isso na mão e a proposta de orientação, né, a minha orientadora diz assim, não, você tem que acabar com isso. E aí ela foi me conduzindo para outros autores, e eu fui então lendo esses autores, e depois eu percebi realmente que, rapaz, o meu mundo era muito pequeno, né? A minha visão de mundo era muito restrita. Eu disse, caramba, né? Existe vida do outro lado, né? É uma coisa... E de lá para cá, inclusive, eu tenho estudado, isso já tem mais de... Isso vai fazer aqui 25 anos de muito estudo, né? E hoje eu diria até que a minha composição, a minha visão de mundo, a minha visão de sociedade, ela é muito díspare. Ela é muito díspare do restante, né? Porque hoje, o Brasil hoje, ele vive uma hegemonia de esquerda jamais vista em lugar nenhum do mundo, diga-se de passagem. Né? Nós não temos no Brasil um debate, vamos dizer, ou equilibrado, ou que dê espaço para outro tipo de visão. Né? Ou você é da esquerda, né? Com base... E eu sempre tenho dito, o marxismo ele não é uma ideologia, ele é uma visão de mundo que abarca várias ideologias. Então, essas várias ideologias dentro do espectro da esquerda debatem entre si, sem dúvida nenhuma, mas você fica naquele espectro. Então, esse processo na minha vida, ele começou lá no mestrado, começou com aquela orientadora maluca que... Assim, e ela só concluindo, e ela na minha defesa, foi uma defesa muito bacana, muito legal e tudo, né? Foi joia mesmo. Ela até brincou, disse assim, olha, eu quero dizer que o que eu fiz com o Alfredo é alguém que pega um taco de beisebol, entra numa cristaleira e mete o sarrafo. Foi isso que aconteceu. E realmente foi uma quebra muito grande. Alfredo, a gente é da área de física, eu e o professor Luiz Henrique. E a nossa fonte de estudo é aquilo que você vai lá, observa, joga numa equação matemática, mede. É empírico, né? É empírico, eu vou dizer, é mais palpável para o modo da gente pensar. Quando você vai trabalhar um tema desse, que você tem índios lá difícil de você acessar, e você tem toda uma missão que tem a sua burocracia e tudo mais, quem foram e como foram suas fontes de pesquisa? Foi entrevista, foi livros? Explica pra gente o fazer da tua pesquisa de mestrado e o que é que tu usou para comprovar que a sua tese estava correta ou não. Certo. O meu trabalho foi um trabalho de história. O que diferencia, basicamente, o que diferencia um trabalho de história de um outro trabalho na área das ciências sociais é o que a gente chama de corte temporal. O historiador ele tem uma data para começar e uma data para terminar. Inclusive, ele tem que justificar o porquê dessas datas. Então, eu trabalhei num período, né, um período que foi ali meados do século passado, e aí eu utilizei para o mestrado cerca de 800 páginas de documentação. Isso foi um achado mesmo que caiu no meu colo. Eu trabalhei também com algumas entrevistas, mas o forte mesmo do meu mestrado foi essa documentação. Essa documentação que eram cartas pessoais de missionários que eu tive acesso, cartas circulares, que eram cartas que eles mandavam dando notícias lá do trabalho deles, atas, eu tive acesso aos 3 livros de atas que eles possuíam, né? Uma que era escrita em português, as demais em inglês, mas assim, que trazia muita informação, e também documentos oficiais que eles possuíam cópia, que estava lá, tudo registrado. Então, essa documentação, ela me ajuda muito. Essa documentação você teve acesso aonde? Aqui em Boa Vista mesmo? Aqui no acervo da missão aqui. Aqui eles abriram para mim, foi uma coisa muito legal, e eu tive acesso. Então, por exemplo, como que eu descubro essa questão dos bata, a expressão é essa mesmo, é no singular, né? Parece que você tá... os bata, né? É assim mesmo que se pronuncia. Como é que eu descobri isso? Através da documentação, relato dos missionários. É claro que a minha pesquisa era missão protestante entre os Yanomami. Então, o meu viés é pelo discurso missionário, mas através da análise do discurso, você começa a descobrir essas questões. Você analisava como eles estavam tentando
cristianizar os Yanomamis, era isso? Você analisava assim, o discurso Eles dele? registravam tudo, inclusive em cartas pessoais, né? Cartas pessoais ali onde você se solta mais, você, né, não é tão formal na forma da escrita. E aí você percebe claramente até mesmo os anseios e as decepções. Por exemplo, tem uma carta... Erros e acertos. Erros e acertos. Tem uma carta de um missionário que ele dizia o seguinte: olha, eu não entendo como que esses índios são indisciplinados, porque eu os trago para trabalhar e eu já disse, o pagamento é na quarta-feira, ele acaba na quinta-feira, ele quer receber para ir embora. Agora, o indígena morava em outra aldeia. O indígena não tem esse negócio de pagamento quarta-feira. Fez, recebe. E aí ele reclama. Então, esse que a gente chama de atrito, né, no encontro cultural, é que você começa a construir sua tese para perceber o que estava acontecendo ali. Porque, só um detalhe, a história, ela não consegue resgatar o fato. Ela tenta compreender a lógica que ocorria naquele momento. Porque resgatar fato não tem como. Né? Como é que você vai resgatar? Não tem como resgatar. O que é que você chama de resgatar o fato? É recontar o que aconteceu? É porque a história, por exemplo, quando a história científica ela surge no século XIX, ela surge com um alemão que é da tradição romântica alemã, chamado Leopold von Ranke. E o cientificismo, né, que também é chamado de positivo, que é de onde vem o termo positivista. Esse cientificismo na história. Na história, isso. Tá. Porque a história até então ela é filosófica. Toda a história, o que era a história antes desse movimento rankiano? É a história filosófica, a história que vê o futuro, a história que acredita na utopia, é a história que diz que a humanidade está indo para um processo de evolução e vai chegar numa sociedade ideal, né? Agora a gente sabe cá entre nós que a sociedade não chegou até agora, né? E não chega porque, como diz Edmundo Burke, ele diz o homem é tendente Seria ao uma erro, visão mais jeito. Romantizada da história? A ideia, Pacoba, isso vem desde a Idade Média, parte de uma premissa de Rousseau. Rousseau ele dizia o seguinte: Rousseau ele dizia que o homem é bom, ele é naturalmente bom. O que corrompe o homem é o Estado. E ele vai dizer que o elemento que mais corrompe esse homem bom é a propriedade privada. Então ele diz o seguinte, que a propriedade privada é o bicho-papão que corrompe esse homem que naturalmente é bom. Então qual é a ideia de Rousseau? É muito simples. Então o que nós temos que mudar? O homem? Não, o Estado. Então daí os projetos. Todo viés de esquerda, tem uma pitada de marxismo aí, né? Só que é anterior, né? Marx se baseia nisso. Todo esse processo esquerdista, e vamos tomar como exemplo a Revolução Francesa, por exemplo, o que é o pensamento de esquerda? O pensamento de esquerda é o seguinte: o camarada está no bureau, lá no escritório dele, e ele cria uma sociedade ideal. E os meios para se alcançar. Quando ele cria isso, ele faz com que essa teoria dele, que está descolado do empírico, do cotidiano, do dia a dia das pessoas, o que faz? Ele pega isso e tenta empurrar a goela abaixo na sociedade. É por isso que vocês vão perceber que todas as tentativas, ou a maioria, ou a esmagadora maioria das tentativas que tentou aplicar uma teoria forjada em birô, em gabinete, terminou em morte. Só para vocês terem uma ideia, ao longo desses 100 anos de tentativa de aplicação, que começa efetivamente com os bolcheviques lá na União Soviética, 100 milhões de pessoas morreram. Quer dizer, você tem uma ideia, na Revolução Cubana, 15 mil morreram de uma tacada. 60 mil morreram na Revolução Francesa. Então, para não ficar só no marxismo. Isso tudo consequência de uma ideia de mundo que um grupo quer impor. Exato, porque o que acontece? Essas teorias, elas desconsideram o real, elas desconsideram o dia a dia. Aí o que acontece? Tenta impor. Quando você impõe, aí eu não quero. Porque é o seguinte, qual é a maior mentira que nós encontramos na Revolução Francesa? É no lema dela: liberdade, fraternidade e igualdade. Isso é verdadeiro? Não, isso é totalmente mentiroso. Primeiro, o homem não é fraterno. O homem, segundo filósofos ingleses que trabalham um outro espectro de visão de sociedade, vai dizer, não, o homem é tendente ao erro.
Por isso ele precisa ser vigiado, ele precisa ser precisa ter algum tipo de controle para que a corrupção não seja maior. Então, fraternidade não existe. Outra coisa, ele diz o seguinte: você pode viver um ambiente social de liberdade e igualdade. Isso é possível? Não. Ou você tem liberdade, ou você tem igualdade. Quando você tem liberdade, aí é o indivíduo. Eu faço o que eu quero, você faz o que você quer, desde que não venhamos a nos prejudicar, e aí sim vem a ação do Estado para controlar esse relacionamento interpessoal. Aí é liberdade. Agora, quando eu digo assim, nós três vamos viver igualzinho, vamos ter a mesma propriedade, a mesma visão, existe liberdade? Não, porque se o Roberto disser assim... Alguém está dizendo... Até com essa aparência maravilhosa que ele tá aí, com esse cabelão bonito, né? Você diz, não, eu não quero viver. Não, você vai viver, não quero, não quero, paredão. Você vai morrer porque você não se adequa ao imposição, faltou sistema. A liberdade. Exatamente. Você está ouvindo aqui na 95.9 FM Universitária, programa Por Dentro da Ciência. Hoje estamos conversando com o professor do Departamento de História da UFRR, Alfredo Ferreira de Souza. O tema é História da Religião e Religiosidade. Alfredo, voltando à tua fonte de pesquisa, você teve esse acesso a esses documentos que a missão guardava, que você falou, cartas pessoais, atas, e uma coisa muito rica. E você também fez entrevista lá nos Yanomamis e com missionários? Você teve fonte oral? Pronto, tive. Só que no caso dos Yanomami, eu entrevistei missionários, que eram missionários ainda vivos, que conviveram naquela época. Que até hoje ainda existe alguns missionários muito velhinhos que conviveram. No meu doutorado, que a gente vai falar numa outra oportunidade, esse eu entrevistei indígenas que vivenciaram aquela época, os Waiwai. Nesse caso foram os missionários. Então, o meu viés no mestrado é via discurso missionário, entende? Através do discurso missionário que eu Alfredo, só uma pergunta, esses missionários é da mesma denominação religiosa que você? Não. Essa diferença, de certa forma, não pode ter, vou usar essa palavra na falta de outra, atrapalhado tua avaliação? Tem influenciado na tua... Não, Pacoba, porque o meu lastro de entendimento, ele não foi teológico. Ele foi sociológico, ele foi filosófico. Mas dá para separar? Alfredo? Rapaz, eu acho que dá. Porque você a gente sabe, você é pastor, você está estudando missões religiosas, né, história da religião. Como é que você separou na sua cabeça? Como é que você fez essa separação? Uma pessoa que é muito amiga nossa, inclusive, né, chegou para mim no particular, quando eu entrei no mestrado com esse tema, ela disse, olha, não vai por esse tema não, que você vai, né, não vai dar liga isso daí, né? Aí eu fiquei meio assim, pensando, mas era o que eu queria, né? Vocês sabem que pesquisa é assim, pesquisa é o que você gosta, você não vai pesquisar uma coisa imposta. Quando veio quando eu fui participar da seleção, eles descobriram que eu era pastor, nunca escondi isso, né? E eu percebi que na entrevista eles tentaram descobrir isso. Tanto que eu ia trabalhar esse aspecto da não conversão, vamos chamar assim, e a banca insistiu muito, dizendo assim, você tem uma hipótese por que eles não se converteram? E aí eu ainda, até como lastro, né, o marxismo, eu colocava minhas questões e tal. Não, mas não é isso, mas não é isso, mas não é isso. No final, aconteceu uma coisa interessante. No final... Alfredo, essa entrevista é antes de você conversar com sua orientadora? Foi, eu nem conhecia a minha orientadora ainda, nem conhecia. No final, ele disse, não, mas nós queremos saber na totalidade da sua mente, se você sabe. Aí eu entendi o que eles queriam. Eu disse, olha, o que eu posso Parece dizer... inquisição da censura, na época da ditadura. Mas é óbvio, né, meu amigo? Eu disse, olha, tudo bem, eu estou entendendo onde vocês querem chegar e eu não nego fogo não, falei para eles, né? Mas eu vou ser bem claro aqui. Do ponto de vista teológico, eu tenho uma resposta. Mas não é esta que eu vou pesquisar. Não é esta que vai me conduzir. Eu serei conduzido pela dúvida, eu serei conduzido pelo desconhecimento, porque o que eu vou trabalhar são as questões simbólicas, sociais, culturais, etc, etc. Eu me lembro que quando eu saí da entrevista, cheguei em casa, minha esposa Sandra, né, falou assim, e aí, amor, foi tudo bem? Foi nada, amor, perdi o mestrado, né, vou tentar outro tema, já vi e tal. E eu fiquei surpreso porque eu passei na seleção, né, mas de fato, sempre há essa desconfiança. Mas, Pacoba, no caso das ciências sociais, essa questão é uma questão muito complexa de se lidar. Eu digo por quê? Você pega um pesquisador que é marxista, né?
e ele vai estudar um determinado tema. É óbvio que ele ele vai puxar a sardinha para o lado dele. O medo das pessoas é que um pastor, por exemplo, faça um trabalho e ele venha puxar a sardinha para o lado dele. Mas há um aspecto mais confortável. É porque o discurso religioso ele é teológico, ele é dogmático, ele é inquestionável, ele é inspiracional, e essa expressão é da epistemologia, não é nenhuma expressão teológica. O conhecimento religioso ele tem essa característica inspiracional. Então não tem como você se basear nesse tipo de teoria. Então eu me baseei na teoria dos antropólogos, eu trabalhei muito com a antropologia, com a questão da cultura, e a partir daí entendendo esse processo. No meu mestrado, eu utilizei muito um sociólogo francês, que eu gosto até hoje dele, chama Pierre Bourdieu. E esse cara me ajudou muito entender esse campo religioso, como é que se dá. Então, a partir dessas teorias sociais, foi que se deu a construção. Tanto que ele é filósofo de religião, é? Não, é ateu. O Bourdieu é ateu e assim... Ateu que escreve sobre religião? Porque ele é um pesquisador, né? Ele pesquisa sobre religião. Porque, veja, para você estudar a religião, você estuda a religião como um fenômeno social. Não como... Alfredo, me corrija se eu estiver errado, porque, veja só, eu imagino que para você fazer uma análise, você tem que ser o mais isento possível. Sendo que a totalidade não existe, né? Não existe a objetividade total. Tá, né? mas eu acho que um ateu, ele não é isento. Porque ele já tomou um lado. Ele é contra a religião. Exatamente. Então será que esse arcabouço teórico que ele traz para você, de certa forma, está contaminado? Pacoba, uma coisa interessante que eu quero deixar claro aqui, a gente mexe em vespeiro, né? Mas veja bem, toda história, ela é ideologizada. Toda. Por exemplo, você tem um espectro de história aqui no Brasil construído, vamos dizer assim, a partir da década de 1980, início da década de 1990, que ela é toda enviesada. Ela é toda, ela tem um viés que nós conhecemos muito bem. Disso aí não há como escapar. Realmente não há como escapar. Você tem uma subjetividade que estará, de alguma forma, trocando ali com a sua pesquisa. O que o historiador tenta fazer, o historiador honesto, né, o historiador que quer contribuir com o conhecimento, ele tenta se afastar o máximo possível. Deixa-me dar um exemplo. Como você muito bem colocou, eu sou pastor presbiteriano, sou da igreja presbiteriana e tudo. E é claro que na pesquisa eu vou lidar com algo que, como cristão, eu digo, puxa, isso aqui não sei se é legal divulgar, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Você encontra um problema lá, você diz, não é legal. Aí é que está a honestidade. Aí você respira fundo e diz, não, eu vou trabalhar isso aqui de forma crítica e tal. E inclusive eu fiz isso no trabalho, até o trabalho foi bem elogiado por conta disso também e tal. Então sim, é possível, porque em história nós acreditamos que não há objetividade. Agora, existe uma subjetividade que polui o trabalho. O que você tem é que evitar essa poluição. Você tem que ter o que nós chamamos de boa subjetividade. Foi o que eu tentei fazer. E como é que a gente vê que essa subjetividade foi filtrada por meio das referências que o cara está usando? Isso, o que é que acontece? O que você tem em mãos ali? Você tem os documentos, né? Porque o historiador ele lida com o morto, né? Só com quem morreu. É um obituário humano, né? A não ser quando ele usa a fonte oral. Eu falo isso que é o que a Carla Monteiro faz. É verdade. Você já tem a história imediata, a história do tempo presente, tem a história oral, né? Claro, é verdade. Isso foi uma brincadeira. Ela não é nem minha, né? Isso aí é de um filósofo e historiador também francês, chamado Michel Certeau, né? Ele diz que o historiador ele perambula entre os mortos, né? Ele tenta dar a vida aos mortos. Então o que você tem ali? Você tem os documentos. Esses documentos eles precisam ser analisados não de forma ingênua, mas uma visão crítica, né? A partir de uma análise. E você tem as teorias. O que significa dizer? O que vai limitar, o que vai cercear no bom sentido, é a tua aplicação teórica.
é a epistemologia do trabalho, que está por trás. Então, todo o caminho, ele se dá por conta disso. Então, como eu disse, eu trabalhei o Pierre Bourdieu, que foi o cara que me deu muitas respostas. Então, eu ia em cima do que ele propõe. E, a partir disso, então, tentando estabelecer o conhecimento desse encontro cultural. Eu vou voltar lá uma pergunta que a gente acaba passando por cima. Você trabalhou num tema que é o seu objeto de estudo, acho que só foi você o primeiro a trabalhar. Uhum. E aí, como é que você chega às suas conclusões para comparar, se ninguém trabalhou nisso? Como você solidifica suas conclusões? Entendi. Entendeu? Entendi. Deixa eu ser mais claro até para o ouvinte entender. Você vai chegar, porque no final da sua tese tem que escrever as conclusões. Exato. Uhum. Mas como você prova que aquelas conclusões estão corretas? Eu, quando faço a pergunta, principalmente o pessoal que não é das ciências exatas, como eu e o professor Henrique, eu me lembro muito das interpretações que as pessoas fazem das músicas. Uhum. O cara escutou a música, o cara quis dizer isso aí. Aí você vai ver. E como é que vocês, historiadores, você no seu caso particular, solidificou essas conclusões? É isso aqui. Tudo mostra a crer que é isso aqui. A partir de quê, Alfredo? Só um instantinho, antes de você falar, Paco, tem uma história rapidinha que é engraçada, vale a pena. Fernando Montenegro foi fazer vestibular. E na prova tinha uma música dele que ele falava de vários pássaros. Aí no final a pergunta, qual é o estilo do autor? Aí o autor olhou e falou, sei lá, não sei não. Isso aí eu fui ver, lembrando os passarinhos e tal. A gente vive essa neurose, né, de rotular, enfim. Não, eu só ia complementar a pergunta, porque foi exatamente isso que quando eu perguntei até que ponto, digamos assim, a tua vida pessoal como pastor, não sei o que, de certa forma não atrapalhou a tua... Não interferiu, não interferiu na tua interpretação. Porque quer que ou não, tem certas coisas que a gente não consegue separar porque está tão intrinsecamente dentro da gente, e aí deixar bem claro, você falou de questão de honestidade, em nenhum momento assim eu questionei a questão da honestidade, claro, né? Não, claro. Mas aquela visão que a gente tem que já está tão imbuída dentro da gente que a gente não consegue separar. Não, claro. Bom, primeiro a pergunta do Roberto, a questão das conclusões. Veja bem, o meu tema, sim, ele era um tema, vamos dizer, inédito. Você não tem nenhum trabalho anterior ao meu que avalie essa questão dos encontros entre missão protestante e os Yanomami. Mas esse é o tema específico, né? Mas a área de estudo, você tem muitos trabalhos que analisam encontros entre missões, sejam elas católicas ou protestantes, e comunidades indígenas. Por exemplo, havia um estudo anterior ao meu que trabalhou a missão católica entre os Yanomami. Então isso ajuda você né? Então ele é inédito no que diz respeito à particularidade. Protestantes e Yanomami. Mas esse tema sobre missões e indígenas é um tema muito amplo, vasto. No Brasil você tem muitos trabalhos que escrevem sobre isso, inclusive especificamente os protestantes, as missões protestantes. Alfredo, uma coisa que me veio na cabeça é o seguinte, eu imagino que foram várias missões de várias religiões, de várias denominações que foram procurar os Yanomamis. E essas diversas denominações, diversas religiões têm visões diferentes na questão religiosa. Você no seu trabalho identificou algum tipo de conflito nos Yanomamis por estarem sofrendo diferentes, digamos assim, abordagens teológicas? Veja só, a missão protestante nessa região, Auaris, Mucajaí, Alto Mucajaí, essas regiões, essa missão é a única e ela está lá todas essas décadas. Agora, é interessante pensar o seguinte, o conflito ele nem começa nas questões religiosas, no sentido de pensamento final. Começa na própria estrutura de pensamento, na estrutura de raciocínio. Porque existem estudos hoje que são fantásticos. Tem um antropólogo chamado Eduardo Viveiro de Castro, e ele tem... existem também outros antropólogos que trabalham essa questão, como a Aparecida Vilaça, a Tânia Stous Lima. Eles tentam compreender a estrutura mental do indígena, que eles vão chamar de perspectivismo. Essa visão indígena, ela é
completamente diferente da nossa. A nossa visão, ela é binária, ela é aristotélica, ela Você fala, por exemplo, a visão de religião? Não, a visão de tudo, de visão de mundo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma questão simples para que entendamos. Como é que nós nos comparamos com os animais, né? Os animais aí da natureza? A gente sempre diz o seguinte: o que nós nos identificamos com os animais pelo corpo, né? Nós temos coração, temos narina, temos pelo, temos... E o que nos diferencia é a alma. Entenda essa alma como espírito, essa alma como razão, entenda como quiser. Então veja, o que nos identifica com os animais é o corpo, e o que nos separa é o espírito, ou a razão, ou o raciocínio, a alma, seja como for. Pra vocês terem uma ideia, esses estudos que tentam trabalhar a estrutura mental, a estrutura de pensamento dos indígenas, eles pensam exatamente o contrário. Eles dizem o seguinte: o que iguala o indígena ao animal é o espírito, e o que diferencia é o corpo. Então veja, isso é muito complexo. Eu estou trazendo uma coisa assim, tentando simplificar ao máximo. Tem uma fala do Eduardo Viveiro de Castro que eu acho interessante. Ele diz, vou dar um exemplo. Inclusive Claude Lévi-Strauss, que é um outro antropólogo, ele que menciona isso. Enquanto lá em Salamanca, na Espanha, as pessoas, os intelectuais estavam reunidos para discutir se o indígena tinha alma ou não, os astecas no México, quando pegavam o europeu, eles afundavam na água e deixavam às vezes 3, 4 horas. Por quê? Porque lá a discussão é, eles têm alma ou não? Porque se tivesse, é semelhante. Se não tiver, é um animal. Aqui não, eles afundavam para ver se de fato o que ele estava tendo ali era um corpo. Porque se tivesse corpo, era idêntico. Se aquilo fosse um espírito, ele seria diferente. Aí, claro que os europeus morriam, né? Morreu, mas tem corpo. Então, era igual, mas morreu, etc e tal. Então, é nesse sentido. É por isso que o indígena, quando ele olha para um jaguar, ele não vê como eu sou superior e ele inferior. Não, são iguais no espírito e eles se respeitam. Eu vou dar um outro exemplo para tentar simplificar. Staden, que foi aquele alemãozão que esteve aqui, ficou preso em Tupinambá, ele presenciou várias cenas de canibalismo. E ele escreve isso naquele livro Duas Viagens ao Brasil. Ele diz o seguinte: o indígena está lá comendo a carne humana e oferece para ele. Aí o alemãozão diz assim: olha, nem os animais mais brutos comem os seus semelhantes, como é que eu, um ser humano, vou comer? Perceberam a mentalidade ocidental, a mentalidade aristotélica? O indígena olhou para ele e falou assim: tá uma delícia, eu sou um jaguar. É por isso que o indígena, quando nós vemos um indígena dizer agora eu sou um jaguar, agora eu sou um porco do mato, agora eu sou... A gente acha que sei lá, algum tipo de incorporação, não é verdade. Porque o trânsito na estrutura indígena, o trânsito ele se dá pelo corpo. É por isso que eles dizem que os porcos do mato eles são uma aldeia. Quando o indígena vai caçar, ele não vai caçar, ele vai para a guerra. Ele vai guerrear com a outra aldeia que é a dos porcos. E eles dizem o seguinte: os porcos, quando eles estão numa clareira da floresta, olham ao redor e não vê ninguém, eles tiram aquela roupagem que é o corpo e eles são pessoas. É gente. Tudo é gente, porque é esse o aspecto que une. É muito complexo, né? É uma coisa muito complexa, mas é aí que esse é o grande problema. A questão não foi nem a religiosidade em si, porque a religiosidade ela vem de um discurso, mas é a própria estrutura desse discurso, porque para o indígena não fazia sentido aquilo. Então, daí a não conversão. Quer dizer, você tem o problema desse conflito de estrutura de raciocínio, de pensamento, e ao mesmo tempo a própria estratégia da missão, que são os Bata. Então, não houve entre os Waiwai, pelo menos na área onde os protestantes atuaram, esse tipo de problema. Primeiro porque era uma só missão, uma só regra, uma só forma de catequizar, de evangelizar. E ao mesmo tempo eu percebi que o problema era muito mais profundo do que a simples catequese, enfim. Pregação. Alfredo, quando você dá essa explicação da visão do indígena, que é uma visão diferente da nossa, você viu, no caso dos Waiwai, que houve uma conversão em massa, isso. 98% ou aí mais, já foi o doutorado. até que você avaliou. E aí
A que você atribuiria esse discurso que consegue essa conversão, já que a visão dele é tão diferente? São palavras bonitas, são promessas de vida eterna. O que é que faz com que ele mude? Foi uma, vamos dizer assim, foi o momento em que isso acontece. Quando os missionários vão para os Waiwai, eles estão sofrendo uma epidemia muito forte de gripe, de doenças, enfim. E por conta dos contatos, não só com os Wapixana, mas também existiam pessoas que andavam pela floresta, tinham contato com eles tinham um comércio com os Wapixana, inclusive, tem os raladores, os Waiwai, que eram muito famosos e tal. E eles começam a adoecer. E o xamã, ele não consegue curar as pessoas. E isso porque são doenças mortais. Gripe, você sabe disso, gripe pro indígena é mortal, ele morre, né? Sarampo e tudo mais. E isso começou a gerar uma crise entre eles. Nesse momento chegam os missionários. Olha, os missionários chegam com o quê? Com antibiótico, com aspirina, chega com vitamina C, chega com todas as tecnologias na área de medicina. O que acontece? O que acontece é que agora os missionários eles estão atuando e os xamãs, sobretudo Euká, ele fala isso. Porque você tem textos dele, né, que foram transcritos. Ele diz isso, ele diz assim, rapaz, o poder dos missionários é maior que o meu. Os récora são os animais, né, que concedem ao xamã, autoridade xamânica, etc., são maiores. E existem coisas pitorescas, né, que acontecem, porque eles viam o seguinte, o que o missionário fazia? Ele dava uma coisinha branca, né, que era a aspirina, o antibiótico. Num ato quase que de desespero, o Euká fala isso, ele foi pro riacho, pegava as pedrinhas brancas, né, botava na pocara, aí ele ia visitar a pessoa lá doente, ele pegava a pedrinha e mandava, obrigava as pessoas a comer as pedrinhas. O poder era o placebo, pedrinha, que, né, a gente chama. Isso, e porque se funciona lá, vai funcionar aqui. Então isso gera uma crise e existe uma situação que acontece na vida de Euká, que é a morte de Sirizinho, que é uma menina, que ele gostava muito dela, e ele faz todo o processo xamânico para tentar curá-la e ela morre. E aí, quando isso acontece, ele começa a perceber, eu acho que... Ele não desacredita do xamanismo, mas ele diz assim, eu não sou tão poderoso quanto. E aí ele se aproxima dos missionários. Aí vem aquilo que o Pacoba colocou. Aí sim vem um discurso. Porque ele pergunta assim, que força é essa? Né? O que vocês têm? Aí eles entram com a evangelização. E aí ele diz, então eu também quero esse poder. Né? Esse aspecto é que faz com que ele, num dado momento, ele se denomine cristão. Né? E ele morre, inclusive, como cristão. Tá, isso você identificou no objeto que você estudou. Mas você isso foi um doutorado. Isso, né, nessa missão. Mas você comentou há pouco que existem muitos trabalhos sobre missões sim. cristãs entre os indígenas. Isso que você leu, que você tem, é comum, quer dizer, é no momento que a missão chega e consegue conquistar? Entendeu o que quer dizer? Isso é comum esse procedimento, ou seja, eu consegui mudar o pensamento do indígena que pensa completamente diferente de mim, porque eu cheguei no momento propício que ele está passando por alguma necessidade e eu chego... Sim. Veja bem, existem o que a gente chama em história de continuidades, ou seja, você vai perceber que em outros locais, como por exemplo os Palicur, tem uma pesquisadora chamada Artionca Capiberibe, ela estuda os Palicur e também há lá um processo de conversão. Os Palicur são povos indígenas de onde? Do Amapá. E aí você percebe que há um processo semelhante de conversão em massa. Porém, Roberto, existem também descontinuidades, ou seja, há diferenças, entende? Não funciona da mesma forma porque, aí, brincando um pouquinho com a área de vocês, não é matemático, não é como a física, né, que pode se repetir. Não, são questões sociais e tudo. Então, você percebe continuidades, mas você também percebe descontinuidades. Então, o que eu diria é que cada caso pesquisado tem as suas particularidades, mas também tem as suas semelhanças com outros locais, até inclusive outros momentos da história. Alfredo, eu não queria, digamos assim, agora entrar no teu doutorado, mas eu vou fazer uma pergunta que de certa forma vai lá, mas eu gostaria que você voltasse. Claro. Qual é a diferença que você percebeu entre os Waiwai e pros Yanomamis?
pro teu trabalho? Como eu disse, os Waiwai, eles tinham vamos dizer, uma estrutura social totalmente diferente. Eles possuem ainda, né? Totalmente diferente. É nesse sentido que você está perguntando? Não, eu ia perguntar porque você falou, por exemplo, que da questão do momento lá das doenças, que facilitou a evangelização, não sei o quê. Isso foi um caso específico. E os demais? Qual foi a diferença que permitiu a evangelização? Porque esse caso não aconteceu sempre. Claro, né? Pronto. Os Waiwai, eles souberam com antecedência que os missionários iriam chegar. Inclusive, Eucá, ele identificou isso como os matadores brancos. Ele dizia, os matadores brancos estão chegando e vão nos exterminar. Eles até criaram, a princípio, uma hostilidade muito forte. Inclusive, eles tentaram matar os missionários, os Waiwai, no início. Eles tentaram matar. Como os Waiwai sobreviveram, aí isso foi acrescentando na mente dele. Os caras são fortes, né? Porque tentamos matar, estava tudo certinho para morrer e não morreu. Então, quando os missionários chegam, os Waiwai já tinham contato com pessoas ocidentais, né? Os chamados brancos, entre aspas, e eles tinham contato com os brancos. Eles já tinham uma percepção, não era algo novo. No caso dos Yanomami, rapaz, é um negócio assim. Porque quando os missionários chegam, o primeiro missionário a contactar esses Yanomami foi um missionário chamado Donald Borgman, né, já falecido. Ele chega com alguns Waiwai. E ele grita Yanorri, Yanorri, que significa somos amigos. Em Yanomami eles tinham estudado um pouquinho e eles chegam. Quando os Yanomami veem aquele cabra de 1,90 m, né, branco, com aquela roupa, eles correm, né? Eles correm e eles gritam Ioramari, Ioramari, eles saem correndo. É interessante, Ioramari, eu vou explicar. É porque quando o Yanomami ele tem o primeiro contato com esse missionário branco, ele recorre a uma narrativa mítica, que é a narrativa de Ioramari. Ioramari obviamente é um espírito da floresta, ele é branco, quase translúcido, e ele é extremamente generoso. Kuruk, que é um Yanomami, tem a sua esposa. O Kuruk leva a esposa para ele possui a esposa e dá mutum, dá animais para ele. Todo mundo dizia, rapaz, o cabra é bom. Então, esse mito era para explicar a necessidade da generosidade, porque entre os Yanomami, o maior pecado que existe é você sovinar alguma coisa. Eu digo assim, Pacoba, eu quero esse teu relógio. Não, rapaz, esse relógio é meu. Pronto, isso daí é um absurdo entre eles. E aí eles constroem o missionário como esse espírito da floresta que é generoso. O que vai acontecer? E aí até eu digo isso no meu trabalho. Eles convertem o missionário em Ioramari. O problema é que com o convívio, me dá isso, o missionário não, me dá aquilo. E aí começa a gerar os atritos. Então, eu creio que uma das diferenças que eu considero importante é exatamente isso. Os Waiwai, eles já estavam, entre aspas, preparados para receber. Inclusive receberam como inimigos, tentaram matar, etc. e tal. Os Yanomami foi uma coisa totalmente nova. Para eles aquilo foi espantoso, aquele ser feio, hediondo, etc. Então essas questões, né, o próprio contato dos Waiwai com os Wapixana, eles tinham comércio, então eles já estabeleciam troca, sabiam que o homem branco, entre aspas, não gosto muito desse termo, mas o homem branco fazia o comércio via o Wapixana, ou às vezes até tinham contato, e Yanomami não, nunca tinha visto. E o barato que são culturas diferentes, que vêm coisas diferentes. Alfredo, olha... São cosmologias, inclusive. Cosmologia diferente, né? Alfredo, programa muito bom. É tanto que eu já deixo no ar aqui o convite para um próximo programa, para a gente gravar, para a gente tratar do teu doutorado. Claro. Agradeço muito tu ter aceitado o convite e já fica o compromisso. Muito obrigado. Eu que agradeço e será um prazer retornar. Obrigado, professor. E agradecemos vocês, ouvintes, por estarem aqui na 95.9 FM Universitária, no programa Por Dentro da Ciência. Encontramos vocês na próxima terça-feira, às 10 horas, aqui na 95.9, a FM da Universidade Federal de Roraima. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.